vocês também trazem dicas, né? Porque são pessoas que entram no prefácio, são experiências dos autores e são dicas. Né? Veja alguns exemplos de expressões que devemos tirar de uso e como podemos trocá-las. Esse link eu fiz, que é essa geração nos ensina como falar, né? Muitas vezes você tem um deslize que você olha para o lado e fala tal coisa, e o teu filho diz: olha, mamãe, não é assim. Né? E vocês trazem aqui algumas expressões capacitista, que mancada, por exemplo, né? E sugerem que vacilo. Você está surdo? A troca, você entendeu? Você se fez de João sem braço, se fez de desentendido, o correto. Fingir demência, isso é horrível, né? Fingir que não foi com você. Mão de obra, força de trabalho. E algumas expressões assim que eu me lembro como jornalista que eram usáveis, né? Pessoas especiais, pessoas com deficiência intelectual, preso a uma cadeira de rodas, pessoa em cadeira de rodas, exemplo de superação. Isso se fala muito, até para dizer como aquela pessoa conseguiu chegar naquele determinado estágio. A troca, história inspiradora. Isso é muito bom, porque se até agora alguém falava um desses termos, a gente tem aqui a condição de mudar, e de mudar para melhor e entender a história como ela é. Simone, antes da sua pergunta e antes de ouvir mais dos nossos convidados, a gente foi tão, né, secas por ouvir, ávidas por ouvi-los, que a gente não deu boa noite para as pessoas que entraram aqui, ó, há 43 minutos. Carla, beijo para você, obrigada, amor. A Terezinha, a Luciana Bonafé, a Dineia, Tieme, a Nice, a Cláudia Talerman, Isadora, Camila, obrigada, Camila. A Maria Aparecida, a Márcia Barreto, a Jaque de Porto Alegre, o doutor Orivaldo, muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. A Mércia, o Marcelo Pimentel, Marilene, o Guto, companhia Viviane Macedo. Ela diz: Carol sempre nos ajuda a melhorar nossos vieses. Boa noite, Viviane. A Heloísa De Luca, a Rosana Jatobá, obrigada, amor, por você estar aqui. A Duti, a Rosana disse: sou grande entusiasta da nova geração, eu também. A Maria Aparecida: vale a pena assistir uma palestra maravilhosa como esta. Que mais? Tá. A Bonafé: maravilhoso é ver que a opressão está sendo debatida abertamente. Podemos demorar, mas está fadada ao fim. Amém. E vamos lá, então. Sim. Você quer perguntar, Big? Porque eu perguntei bastante. Se não, me pergunta aqui. Eu estava... Abigail, deixa só eu completar essa parte das sugestões que a gente faz. Não fale isso, fale aquilo. É muito difícil, é complexo. Às vezes a gente ouve, poxa, mas eu não tinha essa intenção. Existe uma resistência da mudança, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da mancada, né? Mancar é apenas um jeito diferente de andar. Não deveria ser uma expressão para a gente querer dizer que a gente errou, que a gente vacilou, que a gente cometeu um deslize, né? É só um jeito diferente de andar, e ser diferente é só não ser igual, não deveria ter juízo de valor aí, né? Então, é importante a gente tentar entender os motivos do não falar, né? Para que a gente consiga, de fato, se transformar. E tentar mudar essas... porque outro dia eu tive a oportunidade de corrigir alguém. A pessoa fica muito sem graça. Então, a necessidade de você dizer: olha, até agora você não sabia, tá tudo certo. A partir de agora, você vai poder replicar isso que você entendeu, né? Eu vou trazer aqui para a conversa
Algo que eu venho estudando com frequência, que é a gerontologia, é o estudo do envelhecimento e precisamente o estudo da velhice. E a gente traz aqui, né, nesse estudo da Geronto, muitos... o que se tem direito, né? Quando a gente está estudando, parece que você está até em outro país, porque é um tanto de lei, é um tanto de direitos, e eu fico imaginando, e eu fico me perguntando, né, onde estão a necessidade de tirar isso do papel e de brigar por isso. Eu entendo também que nas pessoas com deficiência isso acontece bastante, e eu fico me perguntando, essas pessoas hoje que estão envelhecendo, Carol e Billy, elas partem para um futuro muito mais difícil do que eu, por exemplo, que estou chegando aos 60 anos. Sim. É uma reflexão muito importante, Big, porque todo mundo quer viver bastante, né? Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas querem viver bastante. E é natural do ser humano o desgaste físico, fisiológico, que vai levar à mobilidade reduzida. Mas quando a gente fala de acessibilidade arquitetônica, o desenho universal, por exemplo, garantido pela NBR 9050, pela Lei Brasileira de Inclusão, ele atende a todos e todas. Ele não atende só a pessoa com deficiência. Ele atende a mulher com carrinho de bebê, ele atende o idoso com uma bengala, ele atende uma pessoa que quebrou a perna e está com mobilidade reduzida temporária. Isso que, diferente dos outros marcadores sociais, quem nasceu branco vai morrer branco, nasceu preto vai morrer preto, diferente, não sei que faça como Michael Jackson, enfim. Uma pessoa que nasce sem deficiência, ela pode a qualquer momento adquirir uma deficiência. E Billy, sabe que eu acho importante dizer que tem a ver com o envelhecimento? A negação da deficiência na velhice. Então, existem pessoas da mesma idade que algumas têm dificuldade de locomoção, outras não. Essas Sim. que têm dificuldade de locomoção e precisam, de repente, de um andador, é uma pessoa idosa com deficiência. Sim. E a negação da deficiência atrapalha, inclusive, a qualidade de vida na velhice, porque usar uma cadeira, usar um andador, não só é seguro, como libertador em alguns casos. E a negação disso faz muitas pessoas envelhecerem com menos possibilidades do que teriam se tivessem uma aceitação de que deficiência faz parte da nossa existência Sim. e não nos diminui, né? Sim, usar um aparelho auditivo, mas por que é tão difícil? Porque é ainda um tabu na sociedade, né? Porque porque o capacitismo ainda é tão presente. Então, a pessoa ao envelhecer, ela já tem a questão do etarismo e ela ainda tem que assumir a mobilidade reduzida, a baixa audição. Então, é muito difícil numa sociedade que coloca um peso tão grande em cima da deficiência. Mas é algo que é inevitável. Com o passar do tempo, com a tecnologia, com o avanço da medicina, cada vez mais pessoas vão viver mais tempo. E por mais que a tecnologia avance, parte dessa população vai ter mobilidade reduzida, vai depender de tecnologias assistivas e vai depender muito da acessibilidade em vários âmbitos que hoje não é pensada, porque a gente olha para o presente e não olha para o futuro, e a gente não olha para a parcela das pessoas com deficiência como pessoas de direito, desses direitos, né, que é de direitos da inclusão.